Ok, Nelson? Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, na Casa do Caminho. Uma reunião de aprendizado, como todos eles, né? Para que nós possamos sair daqui um pouquinho mais tranquilos e serenos, sabedores de que nós estamos nesse mundo de provas, expiações difíceis, mas nós temos nossos momentos de tranquilidade e de paz, como nós desfrutamos nesse momento, né? Então nós agradecemos a todos pela presença. Cumprimentamos também nossos amigos que nos assistem aí pela internet, porque a nossa casa transmite todas as palestras através da internet. Aqueles que não podem comparecer, podem acessar aqui o nosso site, né? www.casadocaminhosantana.com.br. Então algumas pessoas estão nos vendo, acreditamos, né? Antes de iniciar nossa reunião, nós temos alguns recados. Como nós estamos colocando agora aqui as nossas informações digitalizadas ali, mas nós desligamos porque vocês que estão prestando atenção aqui no palestrante não podem ter atenção voltada para lá, então nós desligamos. E as pessoas que assistem pela internet não veem porque ela faz tudo ao contrário, né? Então nós repetimos por causa desse pessoal que talvez não tenha visto ainda, né? Então segunda, terça e quinta nós temos reuniões aqui às 8 horas da noite. Quarta-feira à tarde às 14 horas, sábados às 17 horas, domingo às 10 horas com a evangelização infantil. Quem tem criança menor, de 4, 5 anos pelo menos, pode trazer os meninos que eles serão encaminhados para o aprendizado também do evangelho infantil, né? E, enquanto isso, os pais assistem aqui a palestra. O nosso curso básico já vai começar agora na primeira semana de fevereiro, para as pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais da doutrina, conhecer um pouquinho mais daquilo que nós somos como espírito, né? Que muita gente esquece. Nós somos encarnados, mas nós somos espírito na essência, então a gente precisa saber também das coisas do espírito, para que nós trabalhando e aprendendo também aqui na Terra, encarnados, sabemos que nossa origem vem de longe, né? E aqui é apenas um pequeno intervalo de uma das inúmeras paradas que nós damos a caminho da evolução, né? Então o Espiritismo nos abre o caminho, através do Evangelho nós vamos aprender as leis morais, né? E tudo que Jesus ensinou está tudo ali. Então nós vamos aprendendo todo dia um pouquinho, que aquilo vai aos poucos nos envolvendo e nós vamos aprender com aquilo a nossa conduta, a nossa conduta com relação ao nosso próximo, às nossas dificuldades. Então nós vamos saber que os espíritos estão sempre ao nosso lado, espíritos amigos, e outros às vezes nem tão amigos, porque nós às vezes temos abertura, né? Para que aquelas chamadas tentações nos perturbem. Então é importante também o nosso proceder, com nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Tudo isso nós vamos aprender com a doutrina, né? Bom, nós não vamos dar uma aula de doutrina hoje, porque o tempo já está passando, né? E nós então temos aqui também o nosso trabalho social, que todo segundo sábado de cada mês nós distribuímos 60 cestas básicas para as famílias aqui cadastradas. Além das cestas básicas, as roupas, calçados, brinquedos para as crianças que chegam aqui, né? Então, todo segundo sábado, quem quiser assistir ou cooperar, serão todos bem-vindos, né? E os lanches que nós distribuímos também para os moradores de rua aqui nas imediações, uma semana, um sábado assim, um sábado não, não é? As pessoas que querem cooperar também, tudo bem. E o quilo de alimento perecível, não perecível, que nós sempre pedimos, é para compor as cestas básicas, que embora nós tenhamos uma boa parte das doações, nós também completamos com as doações que chegam do pessoal que chega aqui, né? Muito bem. Hoje nós temos Luiz Henrique aqui, que vai fazer a palestra para nós. Está apagadinho. Nós outros vamos fazer o nosso pequeno recolhimento, mais uma vez, né? E levar nossos pensamentos a Deus, esses momentos que nós vamos aqui passar. Agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso condutor, é o amigo que nos trouxe o Evangelho de luz, de paz, e que graças a Ele nós estamos aqui na Terra, sob sua proteção.
E nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, em primeiro lugar, que é o nosso Criador. Agradecemos todos os trabalhadores da Seara do Cristo, da nossa Casa do Caminho, que já prepararam aqui o nosso ambiente para nos receber, fortalecer as nossas defesas. Estão conosco aqui muitos espíritos que vêm aqui também assistir a nossa palestra, a nossa reunião. Muitos vêm em trabalho, outros vêm também para receber a sua assistência espiritual. Muitos irmãozinhos nossos ainda muito materializados, necessitados de novas energias que ainda precisam ser do nosso plano material para que eles se fortaleçam e também vejam a sua situação atual. Esses irmãozinhos também vão receber a sua assistência. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos esses colaboradores e nós pedimos permissão ao nosso dirigente para iniciar a nossa reunião nessa noite. Pedimos que todos prestem bastante atenção na reunião, procurem não se distrair, coloquem os seus pensamentos aqui no tema, na palestra, no nosso irmão Luiz Henrique, porque enquanto nós estamos aqui, os amigos espirituais estão nos atendendo, nos assistindo individualmente, cada um de nós, conhecedores das nossas necessidades, já nos recebe com muito carinho. Então vamos lá, Luiz Henrique, vamos envolver nosso companheiro com muito carinho para que ele seja bastante feliz aí na sua colocação. O tema, bom, você vai dizer. Pronto. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui. E eu confesso que já estava com saudade, porque semestre passado eu não pude estar presente e senti falta aqui do centro. E realmente é muito bom estar aqui, podendo ajudar, podendo contribuir, dar um pouquinho, né, daquilo que nós aprendemos, podermos contribuir de alguma forma. E ainda mais às quintas-feiras, que é um dia também tão especial para o centro, porque foi às quintas que tudo se iniciou, né? No dia 21 de janeiro de 99. Então, realmente é uma data muito especial, muito querida. E principalmente para nós todos aqui, depois de um dia inteiro de trabalho, de estudo, em que nós separamos um pouquinho do nosso tempo para aprendermos um pouco mais, para vivenciarmos o Evangelho, para trocarmos ideias. Isso realmente já é de um grande valor, porque nós poderíamos estar em casa assistindo a novela, assistindo o jornal, né? Poderíamos estar lá sentados, mas não, né? Estamos aqui assistindo, nos dispomos a vir até aqui, nos dispomos a aprender um pouco mais, a nos melhorar, e realmente isso já é de grande valor. Aqueles também que se encontram na internet, né, que dedicam, né, um tempo para poder ouvir essas palestras, também, né, isso já é muito valioso. A pessoa se preocupar com essa questão espiritual. Porque quando nós adentramos ao centro espírita, nós descobrimos que a vida é muito mais do que os nossos afazeres do dia a dia, do que o nosso trabalho, do que o nosso estudo. Então aí nós passamos a mudar os valores de nossas vidas, né? Passamos a valorizar mais essa questão espiritual, a valorizar mais o nosso próximo, os nossos parentes, os nossos amigos, as relações entre as pessoas. E realmente é um aprendizado contínuo, constante. E todos os temas que são trazidos são sempre muito úteis, muito atuais, e nós podemos no dia a dia ir colocando em prática. E é através desses temas, é através da prática do Evangelho, de todos os ensinamentos de Jesus, que nós vamos nos modificando, né? Que nós vamos nos melhorando. E aí, de repente, de um dia para o outro, né, nós nos vimos melhores, nós nos sentimos melhores, mais dispostos, mais tranquilos, mais em paz conosco mesmo. Que esse é o nosso objetivo aqui. Então, o tema dessa noite, ele foi retirado do livro Religião dos Espíritos, que é um livro de Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico, e o tema específico é Doenças Escolhidas. E Emmanuel, aqui, quando nós lemos o título, num primeiro momento, nós podemos imaginar, né, pensar que se trata daquelas doenças que nós escolhemos antes de reencarnarmos. Antes de virmos para cá, nós sabemos, muitas vezes nós traçamos o nosso projeto reencarnatório, em que nós definimos as principais coisas que vão acontecer na nossa vida, o que nós precisamos melhorar, né, o que nós iremos fazer, com quem nós iremos nos encontrar, e também as doenças. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Mas quando nós lemos o texto, nós percebemos que ele trata de uma outra espécie de doença, que nós logo também iremos esclarecer.
Mas, de qualquer forma, essa questão das doenças, nós sabemos que a ciência, sobretudo no século passado, né, século XX, ela evoluiu bastante. E ela sempre procura a busca, né, procura a solução, a cura para essas doenças. Porque é uma luta constante. Nós tentarmos, né, resolvermos essa questão, nós acharmos a cura. E realmente nós sabemos que no século passado houve um grande avanço. Então, várias doenças, nós conseguimos a cura. Inclusive, a expectativa de vida, que no século XIX era de 45, 50 anos, hoje nós já chegamos aos quase 80 ou mais, né? Então, já houve um grande progresso. É bem verdade que ainda temos doenças incuráveis, doenças graves, mas também com o avanço da medicina nós já temos remédios que conseguem prolongar a vida dessas pessoas, que atenuam o sofrimento dessas pessoas. E realmente nós temos que valorizar. Nós precisamos valorizar muito a ciência, porque é ela que proporciona um conforto, o nosso bem-estar, uma vida mais agradável, com saúde e com disposição para enfrentarmos aí os nossos obstáculos, as nossas lutas diárias. As religiões, de um modo geral, nós sabemos, né, pelo que conhecemos um pouco das religiões, elas costumam dizer que as doenças são um castigo de Deus, né? Então elas dizem que muitas vezes porque pecamos, porque nos excedemos, então vem a doença como um castigo pelos nossos erros. E qual seria a visão do Espiritismo? Bom, para o Espiritismo nós precisamos dividir em dois grupos essas doenças. Então nós temos aquelas doenças que são resultado de uma expiação, que seriam as doenças escolhidas, não essas que o Emmanuel nos diz, né? Mas aquelas doenças em que nós traçamos no nosso plano reencarnatório, em que nós precisamos expiar algum erro cometido em outra vida. Então, muitas vezes são aquelas doenças graves, são doenças que não têm uma explicação, que não têm um porquê. Muitas vezes nós temos que conviver uma vida inteira, outras vezes elas podem levar à morte. Mas nós sabemos que são aquelas doenças que são decorrência de algo de uma vida passada. Então, só para ilustrar, aquela pessoa que, por exemplo, se afogou, né, que se suicidou se afogando, ela vai vir com problemas, né, respiratórios, com problemas no pulmão. Nós não podemos generalizar, né, que todos que têm esse problema, né, se suicidaram afogando. Não é isso. É realmente só para ilustrar que muitas vezes as doenças elas têm uma causa numa outra vida. E de um outro lado, nós temos essas doenças escolhidas, que Emmanuel nos diz aqui, que são aquelas doenças que não estavam no nosso plano reencarnatório. Nós não pedimos para vir com aquela doença, não estava previsto, mas nós adquirimos nesta nossa existência, na própria reencarnação que nós temos. E por quê? E por que isso? Bom, basta ver o nosso dia a dia, né? Com tanta correria, com tanta coisa para nós fazermos, com tanto nervosismo, falta de paciência, excesso de atividades, estresses, uma série de problemas que surgem, sobretudo desse mundo contemporâneo, esse mundo moderno que nós vivemos, que realmente nós sofremos depois as consequências. Então, aquela pessoa que é muito nervosa, muito impaciente, ela vai ter problemas de gastrite, vai ter dores no estômago, né? Ou então, aquela pessoa que se excede no álcool, ela vai ter problemas no fígado. Enfim, são problemas que vão surgir de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes negativas, né? E aí, se nós observarmos, por exemplo, uma pessoa equilibrada, aquelas pessoas que procuram fazer uma meditação, que procuram praticar o bem, nós vamos verificar que dificilmente essas pessoas ficam doentes. Mas muitas vezes nós, que às vezes estamos nesse dia a dia, que nos esquecemos um pouco desses ensinamentos, que nos esquecemos de tirar um momento para nós como que entramos nesse mar de atividades, nesse mar de preocupações, e aí realmente nós nos perdemos.
E aí chega o momento da doença, que surge para nos mostrar que algo não vai bem, né? Sempre que estamos doentes, isso é uma demonstração de que alguma coisa não está legal em nossas vidas, que estamos desequilibrados, que precisamos cuidar de nossa saúde, que precisamos cuidar do nosso espírito. Nós sabemos também que os pensamentos destrutivos, pensamentos daquelas pessoas que não estão animadas, pensamentos de desânimo, pensamentos de destruição, pensamentos de derrota, eles também nos fazem muito mal. Nós sabemos que esses pensamentos, eles também vão atrair obsessores, nós vamos entrar na faixa vibratória de espíritos infelizes, e aí vão surgir todas essas obsessões. Sabemos também que no centro espírita nós vamos ter o tratamento para essas questões. Nós vamos cuidar do encarnado, do desencarnado, mas nós também gostaríamos de ressaltar que é fundamental o nosso papel, né? A nossa atitude em querermos realmente nos modificar, em querermos estar saudáveis, em querermos estar equilibrados. Por quê? Agora falando de cura, que é o que mais nós queremos, na verdade, vamos parar de falar de doença aqui. Mas, quando estamos doentes, o que mais procuramos, buscamos é a nossa cura. Então, num primeiro momento, com certeza, o tratamento médico é fundamental. Então, nós devemos ir ao médico, devemos ver, ouvir a opinião médica, seguir o tratamento que o médico nos recomenda, e aí há uma série de prescrições, tem os remédios, as dietas, que nós devemos seguir. Porque sabemos também que muitas vezes as pessoas se negligenciam, né? Não seguem uma dieta conforme recomendado, não tomam o remédio adequadamente, e aí isso dificulta o processo de cura. Mas nós também gostaríamos de acrescentar que, além dessa questão aí dos medicamentos, que muitas vezes eles vão curar as consequências, algumas vezes também a causa, é claro, vão eliminar vírus, vão eliminar bactérias, vão matar. Mas, se nós não modificarmos a nossa atitude mental, a nossa atitude moral, a nossa maneira de agirmos perante o mundo, isso não vai adiantar. Nós podemos ficar momentaneamente curados, momentaneamente livres do problema. Mas se nós não cuidarmos de uma modificação interna, esse problema vai voltar. Então, se temos uma gastrite, nós podemos curar até esse problema, ficarmos livres dele. Mas sabemos que se continuarmos nervosos, se continuarmos estressados, se continuarmos preocupados, esse problema vai voltar. Então, se nós queremos ficar livre de vez da doença, se nós queremos essa tão almejada cura, nós devemos então nos preocupar em realmente cuidar daquilo que interessa. E aí passa em nós mudarmos o nosso estilo de vida, procurarmos, é claro, vamos trabalhar, vamos estudar, mas tudo tem o seu tempo. Nós precisamos também ter o tempo do lazer, precisamos também ter o tempo de cuidar de nós, de verificar aquilo que nós precisamos melhorar, precisamos cuidar das nossas relações em casa, cuidando de uma boa convivência familiar, uma relação harmoniosa, é a relação com os amigos, é na relação com o trabalho, porque a partir do momento que nós estamos bem, que nós nos relacionamos bem com as pessoas à nossa volta, tudo melhora, nós nos sentimos melhores também. Então, nós sabemos também que é fundamental a nossa resignação. O Espiritismo sempre nos ensina que nós devemos nos resignar. O que é resignação? É nós compreendermos o que está acontecendo e aceitarmos aquela situação. Mas isso não quer dizer que isso não vai se alterar. Pelo contrário, nós podemos sim ir atrás da cura, podemos sim ir atrás de dias melhores, de ficarmos bem, mas é importante nós não nos revoltarmos com aquela situação. Porque se estamos doentes, aquilo é temporário, é passageiro. Nós vamos sair dessa situação, né? Então, nós devemos não nos revoltar, porque isso também irá dificultar esse processo de cura. Nós sabemos também que no Espiritismo nós temos os passes que nós recebemos,
Então nós temos os passes de cura, que realmente são efetivos, e eles curam mesmo, efetivamente. Mas aqui também, mais uma vez, se nós não modificarmos a nossa maneira de agir, se nós não modificarmos os nossos pensamentos, passarmos a pensar bem, a pensar no bem, a agir no bem, também não vai adiantar. O Espiritismo, ele busca dar todas as ferramentas, todas as condições para que a pessoa possa estar bem, para que a pessoa possa estar equilibrada, possa estar saudável. Mas precisamos ver o nosso dia a dia. Se nós realmente vamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, se nós realmente vamos vivenciar o Evangelho de Jesus que Ele nos trouxe no nosso dia a dia. E aí, em relação ao que nós podemos fazer para nos melhorar e ao que os Espíritos sempre nos trazem, nós devemos sempre trabalhar. E aí, claro, a não ser que não possamos mesmo, que estejamos muito mal, mas ainda que estejamos doentes, vamos procurar trabalhar. E trabalhar no bem, né? Praticar o bem ao nosso próximo. É claro que aqui nós não estamos falando que todos deveriam estar aqui falando, ou dando passe, ou aqui num trabalho como dirigente, mas se cada um, dentro do seu lar, puder achar aquilo que possa melhorar a sua relação com o próximo, puder praticar o mínimo que seja do bem, né? Seja falando um bom dia para o seu parente, seja procurando ouvi-lo, conversando com o seu próximo, dando um minuto de atenção, trocando um pouco com o próximo, são as mínimas atitudes que já vão ajudar a nossa recuperação. Essa questão dos bons pensamentos também, se nós passarmos a ler bons livros, se nós passarmos a ver bons programas, bons filmes, filmes instrutivos, programas instrutivos, isso também vai nos ajudar. Então, muitas vezes nós estamos naquele, né? Muitas vezes as pessoas gostam daquele sensacionalismo, ainda mais a imprensa, que traz notícias tristes, notícias geralmente de crime, de assassinatos, de tragédias. Então, tudo bem, nós devemos nos informar, mas não vamos ficar focados naquilo, para não entrarmos naquela vibração. Então, podemos até ter, depende da atenção que nós vamos dar. Então, nós podemos ler, como exemplo, o terremoto que houve lá no Tahiti, muito triste. Nós podemos, desde ler aquela mensagem, um pequeno resumo do que ocorreu, ou podemos optar por ficar vendo cenas tristes, lamentáveis, fortes, e aquilo vai nos destruturar, aquilo vai nos fazer mal, e depois nós não sabemos por quê. Nós não dormimos direito, nós não comemos direito, nós sentimos dores, nós estamos agitados, nervosos, mas o que será que nós fizemos antes? Qual foi a nossa atitude? Então vamos tentar refletir. Quando nós estivermos vendo algo ou lendo algo que não nos é útil, que não vai ser bom, vamos nos lembrar desses momentos e procurar fazer alguma outra coisa. Sempre há algo de bom que nós possamos fazer, né? É só nós querermos. E sempre surge oportunidade para se fazer o bem. A oportunidade bate à nossa porta. A todo instante surge alguma oportunidade, algum convite para a nossa transformação, para a nossa renovação. Os nossos mentores, nós sempre damos muito trabalho a eles, porque eles estão sempre ali conosco, nos inspirando, estão ali do nosso lado, nos apoiando e realmente desejando o nosso bem, a nossa transformação. Em relação a essa questão do pensamento positivo, nós também temos aquele caso da Louise Hay. Ela escreveu até um livro, Você Pode Curar a Sua Vida, não sei se alguém já conhece ou se alguém já leu, que também é muito interessante, que ela tinha sofrido um câncer, e algo sério, e ela conseguiu a cura do câncer através desses pensamentos positivos, né? Visualizando a saúde, imaginando a saúde, pensando na saúde. Então, ao invés de focarmos a doença, vamos pensar no doente, né? Vamos pensar em melhorar aquele que está doente, porque a doença é passageira. Então, e esse livro traz uma série de recomendações, né, de instruções para que nós possamos estar bem.
mas como nós já estamos aprendendo aqui, já até um adiantamento aqui do livro, basta nós termos esses pensamentos positivos, nós focalizarmos no bem, porque realmente nós conseguimos transformar o nosso ser. Porque assim como quando nós estamos desestruturados, essa desestrutura mental, psíquica, ela vai afetar as nossas células, que consequentemente o nosso corpo. Assim também, se nós pensarmos no bem, aquelas células que estão doentes, elas vão se transformar também. Elas vão se regenerar. Nós sabemos, inclusive, que todos nós trazemos também aquelas células cancerígenas. E por que alguns desenvolvem, por que outros não? E aí vai a importância da nossa atitude, do nosso pensamento no bem, porque nós não vamos dar espaço para que células doentes possam tomar conta do nosso corpo. Inclusive, para finalizar, o André Luiz, nesse livro Agenda Cristã, ele nos traz uma recomendação dos medicamentos evangélicos que nós gostaríamos de trazer, que também vão nos ajudar muito nessa nossa recuperação, nessa nossa saúde física, espiritual e psíquica. Então ele nos diz: ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espelhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma. Respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere um amanhã. Então, nós até, aqueles que tiverem o livro, por favor, releiam, meditem. E é claro, nós temos ainda muito chão pela frente, nós temos o dia a dia para colocarmos em prática tudo isso. Nós sabemos que não é fácil, que não vai ser de uma hora para outra, que nós vamos aí criar asas, sair voando, vamos já para mundos melhores, não é assim. Mas, a cada dia, se nós tentarmos, se nós nos esforçarmos um pouco, nós já teremos caminhado. Nós já teremos dado alguns passos. E é assim que nós vamos evoluindo. É assim que nós vamos crescendo. É dando um passo de cada vez. É procurando essa melhora interior a cada dia. Se hoje nós não conseguimos, vamos ter paciência. Algum outro aspecto da nossa vida nós vamos conseguir. Por mínima que seja. Nós não devemos desanimar e desistir nunca. Porque sempre nós vamos ter essa oportunidade de recomeçar. Nós sabemos que a espiritualidade está sempre conosco, os bons espíritos, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que nos querem bem. Então eles vão estar sempre nos apoiando, nos orientando para essa prática do bem. Muita paz a todos. Boa noite. Tudo fim. Então, sim, de qualquer forma, sempre, tudo aquilo que estava previsto para nós passarmos nesse nosso plano reencarnatório, nós sabemos que, de acordo com a nossa prática aqui, de acordo com a nossa vivência,
nós vamos atenuar. E sim, seja o que for que nós tivemos que passar, né? E aí está essa questão da doença, ou qualquer outra dificuldade, qualquer outro problema que tenhamos que passar. Então, se nós praticarmos o bem, nós vamos adquirindo méritos, né? E realmente nós vamos atenuar. Nós podemos até mesmo nem passar por este problema, né? E daí vai depender essa nossa atitude, da atitude que nós vamos ter nessa vida. E até só para acrescentar, em relação à questão do passe, por exemplo, o passe de cura, nós podemos muitas vezes ser curados, sim, mas aqueles que ainda não conseguiram a cura, é porque ainda não foi chegado o momento, né? Ou porque ele ainda não teve o merecimento necessário para aquilo, né? Porque, como também nos diz Emmanuel, muitas vezes a pessoa quer a cura para que ela possa continuar com seus excessos, para que possa continuar praticando o mal. Então ela precisa continuar naquela situação para que ela possa valorizar a sua vida, para que ela possa valorizar a saúde e que possa fazer um novo uso da sua vida, do seu corpo, quando ela estiver bem. Porque acho que a dor nada mais é também do que um corretivo, um educativo. Ela vem para nos ajudar a nos melhorarmos. Fazemos lá nas obras aqueles espíritos que estão programados para vir, e mesmo naquele departamento de encarnação, e tem aquele quadro, aqueles corpos, aquela matéria toda do corpo, como se fosse igual ao corpo espiritual. Então, com todos os órgãos, né, que ele viu lá, com determinadas criaturas que iam encarnar, estavam lá para escolher a sua próxima encarnação. Então ele via os probleminhas do povo, né? Então ele perguntava, o que está acontecendo aqui na região tal, vida, né? Todo lugar. Esse aqui, ele realmente cometeu algum excesso e ele não quer correr dos mesmos erros. Então ele vai encarnar, mas quando ele chegar da cidade, ele vai começar a se meter aquele problema, que é onde evitar que ele caia novamente. E um outro exemplo, eu estava até comentando com você, o Monfils, o Beto Campos, conta para ele uma passagem do espírito que ele estava com 18 anos, numa cadeira de rodas, não sabendo bem a causa, né? Porque ele estava ali, tem toda a vida pela frente, mas com toda a dificuldade, não podia desenvolver os seus potenciais, estava preso numa situação irreversível. E a mãe, uma grande colaboradora da Cidade de Jesus, uma trabalhadora, uma senhora que queria dizer que não é só uma irmãzinha que faz agora, uma mulher muito dedicada. E ela pedia a Deus, pedia intercessão de todos os amigos da espiritualidade, que ela tinha muito, né? Ela tinha muitos médicos, ela tinha muitos, os seus valores eram enormes. Então, ela pediu por todos os espíritos amigos que quisessem que o seu filho chegasse à cura, fosse bom, para que ele tinha a vida pela frente, muito jovem ainda. Mas tanto que ela fez, ela conseguiu. Então, um médium preparado para receber o grande médico da espiritualidade, veio e conseguiu fazer com que o rapaz recuperasse. No dia seguinte, ele já estava tudo, só que ele estava morrendo, mas só que a vida dele foi uma coisa horrível. Então ele pegou todo aquele momento de felicidade da vida, ele foi o brejo que eu estou falando, porque ele mostrou todas as suas tendências inferiores que ele já trazia de outras encarnações, e que cometido excessos horríveis, e tinha feito tantas coisas ruins, e ele estava cometendo tudo de novo. A mãe estava ficando desesperada. Então ela pediu a Deus que perdoasse ela, né? Que a vontade dele queria prevalecer e não a dela, que fizesse como devia ser, que ela ia se acostumar com aquela situação e aceitar os livros, né? E no dia seguinte o garoto, o rapazinho, acordou novamente para a terra. Então, veja bem, tem coisas que nós não sabemos, por mais lindo que seja, é o remédio que a gente precisa, né? É
eram 9, tinha toda a vida pela frente. Mas acontece que aquela situação era o remédio dele, para que ele atravessasse aquela encarnação toda, né? Apenas sofrendo, meditando, estudando, aprendendo, fazendo tudo o que ia fazer. E ele ser liberado para a vida, né? Porque ele já não estava em condição. Ele precisava. Quantos casos desses acontecem, né? Pessoas que querem que a pessoa volte, porque morreu muito cedo, porque quer que a fulana morresse. Então, o plano espiritual dá uma vida maior, né? Consegue. Aí a pessoa vai morrer com uma idade mais para frente, então causa tanto desgosto, puxa vida, o que é acontecido naquela época, né? Então, há casos interessantíssimos, né? Para a gente ler e meditar, como se interessante a gente está sempre estudando, lendo, aprendendo com os amigos espirituais, que nos passam tanta informação que a gente fica pensando, puxa vida, nós que mundo esse nosso, né? Mas é uma maneira, é um mundo inferior, então aqui nós não temos espíritos iluminados todos, né? São uma meia dúzia de missionários que estão no mundo do movimento, então nós somos obrigados a rever certos valores da vida. E por pior que seja a situação, a gente vai perceber que sempre há uma explicação. Inclusive até tinha uma pessoa que não tinha os braços, não tinha as pernas, que aí depois foi esclarecido que era uma pessoa que já tinha tentado suicidar já tinha suicidado durante várias encarnações, que precisava estar naquela condição para não suicidar, né? Que ainda que tivesse, sei lá, as mãos, ou só as mãos, também ia dar um jeito de suicidar. Então ela precisou vir sem mãos, sem pés, sem pernas, para completamente sem condição de continuar fazer qualquer coisa, porque todas as vezes que ela vinha, foi e caía e saía fora do mundo. Sim. Então perdia a possibilidade. Cara, não é verdade. Mais alguém? A gente vê também alguns casos de limitações que não são casos de limitações, não são casos de doenças que já têm o espírito entrar na sua missão, por exemplo, de despertar a compaixão e o amor em vários fatos. Aí ele nasce com aquela limitação, a união dos dois, todas as dificuldades que vão entrar dentro daquele espírito, vai ser abrir os dois, para colocar os dois numa condição. Ah, sim, também tem essa questão. A compaixão, a compreensão. A gente, quando olha uma pessoa com limitação, existe o vício de querer julgar e achar o que a pessoa fez de errado. Julgar os outros assim, mas ele está assim porque ele fez alguma coisa. Você não acha um pouco exagerado? Porque no caso, cada caso é Ah, sim, não, tanto que não dá, que eu falei, não dá para generalizar, não existe uma regra, porque a pessoa tem esse problema, fez aquilo em outra vida, ou isso é decorrência daquilo. Não, nada, não há regra para nada. Acho que foi muito bem lembrado, Miguel, realmente, acho que há esses casos de espíritos missionários que muitas vezes vêm com algum problema para poder despertar a compaixão, para poder unir as pessoas, para despertar a solidariedade e realmente há esses casos e a gente não pode julgar. Óbvio, qualquer pessoa que a gente vê com alguma limitação, com algum problema, a gente não sabe, né, o que aconteceu. Muitas vezes pode ser um missionário, sim, que veio, e todos são dignos, né, das nossas orações, da nossa prece, do nosso desejo para o seu bem, para que ela possa passar essa existência da melhor maneira possível, que possa ser amparada, porque muitas vezes essas dificuldades surgem também para que nós nos modifiquemos, né? E aí surge essa oportunidade de nós praticarmos o bem, de nós ajudarmos o nosso próximo. Não é porque determinada pessoa está passando por uma situação ruim, nós vamos deixá-la passar por aquilo, né? Então nós temos que ajudar, temos que fazer a nossa parte. E muito bem colocado. Exatamente. Me lembrou o caso do Jerônimo Mendonça, se você pegar esses dias, palestra dele. Ele era levado numa cama, chegou assim, Jerônimo, um dos irmãos era o único que não parava em casa, ele saía com a cama, ele andava vindo assim umas 2 vezes, né? Ele só falava. Nossa, ele tinha uma voz, só falava, não era cama. Tem duas tem alguns livros, na pegada do anjo, isso que eu acho. Deixa eu ver. Olha que sério, o trabalho dele é maravilhoso.
tem uma filha que eram os outros. Eu conheci o Orestes, né, de Jordão, trabalhava com as crianças, tinha problema no pé, mas ele não parava, uma rua para baixo para cima, espirituação, trabalhando, olha, nossa, mas faz tudo. Aquele parecia o próprio Francisco da Assis. Isso mesmo, lá. Então a gente vê que os espíritos que veem com a sua dificuldade, eles pegam de jeito. Mostram que, apesar de toda dificuldade, a gente vê que faz mais do que muita gente que são com os braços, com as pernas, e a pessoa, às vezes, sem condição. Até para mostrar, né, que é possível, que todo mundo pode. Pode ser considerado doença kármica? É uma doença kármica. Quando nós falamos em karma, né, na verdade o Espiritismo não usa esse termo, né, karma. Na verdade nós falamos de expiação. É algo que estava previsto para acontecer, que foi decorrência de uma outra vida, de algum erro, alguma falta, que aí a pessoa precisa passar por isso. Mas, como nós falamos, não dá para generalizar. Às vezes a pessoa escolheu, né, foi um missionário, ou mesmo escolheu para não cair, né, para que não erre. Então, sim. Sim. Nós vamos sabendo. A gente vê as ações das pessoas, né? Sim. Se espelhar os exemplos, né? Que superam todas as dificuldades. Sim. Acho que É importante. lá atrás eu queria fazer uma. Boa noite. Exatamente.
tirada daquela miséria extrema dessa maneira? Eu acho que tudo é uma explicação, né? Nada acontece por acaso, isso nós sabemos. Agora, realmente, para dizer exatamente, nós achamos, claro, quando são muitas pessoas, geralmente é um resgate coletivo, né? Mas cada caso é um caso. Não estou falando que todos que estavam ali foi o caso de todos. Então não dá para generalizar. Né? O país mais pobre do mundo, né? Não seria dessa maneira, seria retirado. Mas o mais importante nem é nós ficarmos com essas conjecturas, né? O mais importante é nós pensarmos nessas pessoas que desencarnaram, fazermos solidariedade, fazermos a nossa prece, né? Isso que é o mais importante. Mas vamos focalizar essa questão, né? Que é o mais importante. Ajuda material, ajuda espiritual, que isso é que nós devemos nos preocupar. Por que ele não deu antes? Tinha estar cheio de pobre. Já é uma outra questão. Muito obrigado. O tema dá motivo para muitas reflexões, né? Nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós estamos a caminho da evolução, mas somos ainda muito pequenininhos. Nós vamos aprendendo, que seja mesmo com sofrimento, mas aprendemos também com bons exemplos, aprendemos com os livros, aprendemos com nossos irmãos que conhecem mais do que nós. Estamos aqui para uns ajudar os outros. Por isso que faz parte do Evangelho do Cristo, né? Um dos maiores mandamentos, que é amar ao próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar a Deus, é claro, né? Então, uma vez que nós vamos usar uns aos outros, o mundo vai se renovando, se transformando no bem, né? É isso que nós queremos para o nosso planeta e para todos nós, lembrando como a humanidade, que estamos atravessando o tempo, né? Esse universo sem fim. Um dia nós estaremos numa posição mais agradável, sem essas discussões, sem esses problemas que nos ferem tanto o sentimento para aqueles que têm um maior sentimento, né? Então nós agradecemos a Deus por esses momentos que aqui nós passamos, por essa comunhão de pensamentos, pela paz que desfrutamos. E nós vibramos também pelos nossos irmãos que não estão recebendo como nós esses momentos de tranquilidade e de paz. Vibramos por toda parte desse nosso mundo, pedimos a Deus que ilumine esse nosso planeta, que leve bastante luz, bastante paz às pessoas necessitadas, principalmente aqueles que estão em sofrimento mais forte, mais atroz, que nós talvez não tivéssemos condições de arcar com dificuldades tão grandes quanto os nossos irmãos estão passando, por períodos difíceis, estão atravessando. Mas nós vibramos por todos eles, para que os anjos socorristas estejam sempre alertas e como de fato estão, protegendo, ajudando, auxiliando todos aqueles irmãozinhos nossos que estão lá naquele local, naquele país pequeno, sofredor, mas que eles vão ganhar luz, vão ganhar nova oportunidade de progresso. Que Jesus ampare e proteja todos eles e todos aqueles também que deixaram suas vidas materiais, mas que são grandes almas trabalhadoras do Cristo, que vão continuar trabalhando, batalhando pelos seus irmãos. Isso nós temos certeza. Vamos orar pelos nossos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, pedindo a Deus que leve bastante força através dos espíritos amigos, dos nossos médicos espirituais, restabelecer as energias desses nossos irmãozinhos. Vamos lembrando por todos os nossos jovens, pedindo a proteção divina, a proteção da juventude espiritual para todos os nossos jovens, tirando-os do caminho do vício, das drogas, das más tendências, colocando muita luz no coração desses nossos irmãozinhos, para que eles se dediquem ao trabalho digno, ao estudo, e tenham o seu crescimento amparado por Jesus, através de todos os espíritos amigos
que cada um de nós tem junto de si, e todos possam desfrutar dos momentos felizes que têm o direito, e que nossos irmãos que passam por períodos difíceis, e também tenham bastante força, muita luz, muita resistência e muita fé para superar essas dificuldades, que são tudo transitório, tudo é passageiro. Vamos agradecer a Deus pelos momentos que aqui nós passamos, vamos lembrando pelos nossos entes queridos, nossos familiares, todas as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, as pessoas que estão nos nossos pensamentos, encarnadas ou desencarnadas, criaturas nossas que nós amamos, que às vezes nos deixaram provisoriamente através do desligamento do corpo físico, mas que continuam ligados aos nossos corações, e nós vibramos também por essas pessoas, os pais, os nossos avós, enfim, até irmãos nossos, amigos, queridos, todos eles continuam vivendo, todos eles continuam progredindo, estudando, aprendendo, e aqueles que têm dificuldade, nós pedimos que façam o Evangelho ser pelo lar, para que essas criaturas cheguem até nós através desse canal maravilhoso, que é a ligação espiritual, através do estudo do Evangelho no lar. Essas criaturas ligadas ao nosso coração, vêm até nós, e são gratos a nós, e nós vamos ganhar muito com isso, porque são espíritos que nós amamos e que às vezes esquecemos que eles podem estar junto de nós, através desse nosso contato, no nosso lar, uma vez por semana. Então nós vamos vibrando pelo nosso amigo, pelo vizinho, companheiro de trabalho, enfim, as pessoas que às vezes nos pedem um pensamento positivo, uma vibração. Esse é o momento de nós fazermos isso. Vamos vibrando então por todos os nossos dirigentes, pedindo a Deus que coloque muita luz nos pensamentos dos nossos irmãos, popularmente estão dizendo juízo, mas quem somos nós para julgar as pessoas? Nós pedimos a Deus que ampare a todos, para que todos tenham oportunidade de fazer o melhor uso daquilo que Deus nos deu, o depósito sagrado, da autoridade, da inteligência, da sabedoria, né? Enfim, para que nós amanhã depois tenhamos que prestar conta às nossas consciências, aos nossos irmãozinhos superiores, que vão nos chamar para que nós contemos as nossas passagens aqui na Terra, e nós vamos ficar constrangidos com nossos atos. Então nós pedimos a Deus que auxilie todos esses nossos irmãos para que façam bom uso de tudo aquilo que o Pai lhes deu, como um depósito sagrado dos quais temos que prestar contas. E assim nós agradecemos a Deus, agradecemos aos amigos espirituais que estão conosco, e nosso trabalho vai continuar através da assistência espiritual, através dos passes. Então todos aqueles que necessitam realmente desse trabalho, dessa assistência, tenham fé, pensamento pro alto, pedindo a Deus que os auxilie naquilo que precisam, fortalecendo os seus corações, iluminando os seus caminhos. Então nós vamos pedir a permissão ao nosso dirigente para encerrar o nosso trabalho até esta parte. Então nós agradecemos a presença de todos e desejamos que todos tenham um final de semana feliz e um ano novo feliz também, principalmente porque estamos em janeiro desse novo ano. Graças a Deus.